Meus irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, como diz o salmista. Você pode se assentar. E pode também abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 19. Algumas Bíblias ainda estão folheando, vou aguardar mais um pouquinho. Alguém ainda precisa de misericórdia? Não foi, né? Se precisa, clama ao Senhor. Amém. Você abriu a Bíblia, agora não feche, mas feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e é verdade, já lemos a Tua Palavra, já oramos também a Tua Palavra, já cantamos a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua Palavra pregada nesse momento. Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos da iluminação do Teu Espírito, para que as verdades, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, sejam realmente ouvidas pelo nosso coração, para que possamos compreender todo o conselho do Senhor, desfrutar, Senhor, da Tua doce presença na nossa vida. Assim nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. São 19 versículos, então vou pedir para que você acompanhe a leitura. Eu vou fazer a leitura do texto. O título que a Sociedade Bíblica deu é Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados.
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Palavra do Senhor. Meus irmãos, faz algum tempo que estava no meu trabalho, e existe um ambiente lá muito democrático, digamos assim, que é o ambiente da Copa, onde as pessoas normalmente vão, fazem um lanchinho ou fazem suas refeições. E lá é um ambiente onde toda conversa que vocês possam imaginar ocorre, desde jogo de futebol, vôlei, basquete, enfim, há uma atualização diária, né, de todos os esportes ou política da semana, tudo isso ocorre por lá. As notícias também da TV, seriados, Big Brother, um monte de coisa acaba passando por lá, é verdade. Mas uma coisa também não deixa de passar por lá. As pessoas também acabam comentando sobre fé, sobre aquilo que elas entendem da sua vida espiritual, da sua religião. E certa vez, numa dessas conversas, estava ouvindo como as pessoas conversavam entre si e iam dizendo, não, religião hoje em dia, fé hoje em dia está tudo muito diferente. Ó, eu acho que tem que seguir Deus assim. Eu adoro Deus assim, desse jeito, e é meu jeito, e não quero que ninguém fique falando nada não. É o meu jeito de adorar a Deus. Outra falava, não, mas eu já acho que é isso. Outra até falou, não, eu vou à igreja, mas na minha igreja é desse jeito aqui. E cada um ia pontuando alguma coisa. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Como Deus quer ser adorado? Ninguém levantou essa pergunta naquele momento. O texto que nós lemos inicia com o rei Davi e o seu desejo muito particular de reunir o povo de Israel com o propósito de trazer a arca de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém. A arca deveria permanecer sempre no Santo dos Santos, no lugar reservado no tabernáculo de Deus, para que Deus fosse ali adorado. E a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Entretanto, por mais de 70 anos, a arca de Deus esteve fora do santuário. Os filisteus haviam capturado a Arca da Aliança nos dias de Eli. Nós falamos sobre ele algumas semanas atrás, talvez alguém se lembre. E dos seus filhos, tempo em que o povo, os líderes do povo haviam abandonado o Senhor e já não ouviam a sua voz. A arca, entretanto, não ficou muito tempo entre os filisteus. Se você voltar depois lá em 1 Samuel, capítulo 5, você vai ver em casa que ao levarem a arca para o templo de Dagon, o deus dos filisteus, toda noite alguma coisa diferente acontecia e a estátua, a imagem do deus dos filisteus, caía, quebrava até que ficou despedaçada diante da presença da arca do Senhor. E eles tentaram um remedinho, né? Fazer um pouquinho do seu jeito. Vamos tirar a arca daqui. Vamos passar elas pelas cidades, nossas cidades da Filístia, para que nenhum lugar fique prejudicado. Mas aconteceu que o Senhor os feriu gravemente, com sérias doenças e morte entre eles, até que eles percebessem que a sua vitória sobre Israel não foi a vitória dos seus deuses sobre o Deus de Israel. O Senhor, Deus de Israel, continuava sendo o Senhor poderoso. Eles estavam com a arca por uma permissão de Deus,
para que o seu povo chegasse ao arrependimento. E então, decidiram devolver a arca ao povo de Israel e a colocaram num carro montado por bois e levaram até Bet-Semes. Depois de Bet-Semes, essa arca foi para a terra de Quiriat-Jearim, onde ficou guardada na casa de Abinadab. Nós acabamos de ler. Após esse tempo, Deus havia cumprido a sua palavra. Samuel havia trazido a palavra do Senhor de volta ao povo e havia ungido um rei segundo o seu coração, Davi, iniciando um tempo de restauração, da adoração a Deus e da glória do Senhor no meio do seu povo. Davi havia construído uma tenda para que a arca de Deus estivesse novamente agora em Jerusalém, a capital do reino. Por que Davi queria então essa arca em Jerusalém? Há duas questões importantes para que a gente possa considerar aqui. Primeiro, Davi desejava honrar o Senhor e lhe dar o lugar devido como verdadeiro rei de Israel. Diferente de Saul, que tomou por usurpação o seu papel, Davi não o fez. Davi entendia que o seu reinado era apenas uma extensão do reinado verdadeiro de Deus sobre o seu povo. E assim desejou honrar o Senhor antes de todas as coisas, vendo que se ele tinha uma casa para si, nós precisamos trazer a arca do Senhor para que ela também habite no meio de nós. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas Davi nutria o santo desejo. Isso você pode também conferir em casa, lá no capítulo 7, depois do capítulo que lemos aqui. Davi já desejava que o Senhor tivesse uma habitação para a sua presença no meio do povo. Davi realmente não viu esse dia do templo completo, mas ele juntou os recursos para isso e nos dias de Salomão, seu filho, esse templo foi concluído. A mensagem básica era que a adoração deveria ser o centro da vida do povo de Deus, do povo de Israel. Mas também havia um segundo motivo, e Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, ele diz que havia um motivo político sobre isso, que ao trazer a arca para Jerusalém, isso simbolizava uma nação debaixo do governo de Deus, antes de todas as coisas. Na capital do reino, a presença de Deus governaria sobre o seu povo. Por isso, nos versículos 1 e 2, nós lemos que Davi escolheu dentre o povo os líderes mais importantes. Existe também um texto paralelo lá em 1 Crônicas 13 em diante, vai contar um pouquinho sobre isso. Davi escolhe as lideranças de todo o povo, para que todo o povo fosse representado e estivesse nesse evento, ao qual a arca seria trazida de volta. E assim ele convidou também os sacerdotes, os levitas, para que as antigas divisões das tribos, os conflitos do passado, todos eles ficassem para trás, porque agora a presença do Senhor uniria o povo e seria um sinal da segurança, da reconciliação de Deus, que novamente falava com o seu povo. Entretanto, meus irmãos, faltou uma coisa. Versículo 3, nós lemos que eles puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Davi, por mais entusiasmado que estivesse, não consultou ao Senhor, não pediu orientação sobre a maneira correta pela qual isso deveria ser feito. A mudança da arca parecia ser algo sensato, e muitos fizeram ou deram conselhos para essa festa, fizeram preparativos, até um carro novo foi feito. Porém, eles se esqueceram daquilo que é o principal no preparo da vida de um filho de Deus: buscar a orientação do Senhor. Afinal, aquilo que parece bem ao rei ou ao povo, não necessariamente é aquilo que se torna agradável diante do Senhor. Não é porque algo é bem aceito por todos que isso é
necessariamente aceito por Deus. Embora muitos digam que a voz do povo é o quê? Deveria, na verdade, o povo reconhecer que a voz de Deus é a voz que o povo deve proclamar. Esse, na verdade, é o sentido original do ditado, mas às vezes a gente se esquece quando pronuncia dessa forma, né? Essa primeira tentativa de subir com a arca e realizar essa grande festa se torna, na verdade, o grande fracasso. A lei de Deus exigia que a arca fosse transportada de um modo específico, por meio dos levitas, em especial a família dos coatitas. Você pode encontrar isso depois lá no livro de Números, capítulo 4. E devia ser transportada pelos varais. Lembram que Deus entregou toda a instrução para Moisés de como deveria ser feito o transporte dos utensílios da casa de Deus e da arca do Senhor? Mas eles ignoraram o modo pelo qual o Senhor queria ser adorado e colocaram a arca num carro novo puxado por bois. E os responsáveis não foram os levitas, os coatitas, mas foram Uzá e Aiô, que não deveriam estar naquele lugar. Eles eram os filhos de Abinadab, não os levitas. Essa inovação do carro novo, lembram quem havia criado? A gente falou agora há pouco, foram os filisteus. Eles foram quem botaram a arca num carro e mandaram de volta para Israel. E o povo de Deus passou a tornar comum o hábito dos filisteus e trouxe uma invenção para a sua adoração a Deus. Joyce Baldwin, uma comentarista bíblica, ela diz sobre isso que a arca foi transportada com as melhores intenções, entretanto, sem a devida consideração pela santidade de Deus no meio da adoração. Nos versículos 5 a 7, nós vemos que Davi e toda a casa de Israel, eles estão alegres, contentes em trazer a arca. Mas essa festa se torna um fracasso, por melhor que fossem as suas intenções e a sua alegria, o seu entusiasmo ao fazer isso. Deus não estava sendo considerado nas suas vidas. Toda a alegria e o festejo foram interrompidos no momento em que os bois tropeçaram e, muito bem intencionado, mais uma vez, Uzá, que sequer deveria estar ali, de uma forma até louvável, quis colocar a sua mão para que a arca não caísse. Naquele momento, a ira de Deus se acendeu contra o pecado de Uzá, do povo e do rei, ao não observarem os mandamentos do Senhor, ao não ouvir a sua instrução, a sua voz. E Uzá morreu naquele momento. E eu confesso a vocês que talvez o sentimento de Davi, ao se desgostar, talvez já tenha tomado o seu coração, como em algum momento, em algumas leituras anteriores, fiquei me perguntando, por que, Senhor? Eu só queria dar uma ajuda. Por que matar um homem dessa forma? Por que ele não poderia ter seguido com vida? A questão, meus irmãos, é que não basta a boa intenção para adorar a Deus. E não basta o desejo pessoal de querer ter uma simpatia ou uma relação com Deus, se essa não for a adoração que Deus requer. Ou ainda, nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos adorar a Deus do jeito como Deus quer ser adorado, porque Ele é santo. Isso nos lembra, irmãos, algumas outras histórias da Bíblia. Se você foi bom frequentador de escola dominical, talvez você vá se lembrar de uma história antiga e também triste, a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram sacerdotes, os filhos de Arão, os principais entre o povo. Entretanto, quando se aproximaram com fogo estranho
na presença do Senhor, foram fulminados, foram consumidos. Ou também, você talvez vá se lembrar de que quando Israel entrou em Canaã, eles haviam vencido a grande batalha de Jericó, a qual as muralhas ruíram e a gente canta até hoje, e eles não deveriam ajuntar nenhum despojo para si, mas Acã e a sua família guardaram os despojos e esconderam debaixo da sua tenda. E tentando dar o seu jeito, foram também reprovados por Deus e morreram. Mas isso não é só história do Antigo Testamento, não. Você deve se lembrar também que no Novo Testamento, Ananias e Safira tentaram adorar a Deus de uma forma diferente. Eles queriam adorar pela aparência e foram mentirosos. Mentiram ao Espírito de Deus, mentiram aos apóstolos e à igreja do Senhor. E diz a palavra que quando Pedro foi confrontá-los, o que aconteceu com eles? Foram fulminados na mesma hora, porque haviam mentido para Deus. Uma verdade nos parece clara aqui. Seja nos dias de outrora, seja nos dias de hoje, uma coisa não muda. Adorar a Deus requer reverência e obediência à sua palavra. Não há união, não há entusiasmo, alegria ou aparência que seja capaz de compensar a desobediência à palavra de Deus, ou que torne aceitável uma adoração indevida ao nome do Senhor. Esse ato, mesmo que do instinto de usar, foi uma desobediência grave a Deus, e que havia começado com o rei e com o povo. Passou por todas as esferas, do rei aos líderes, ao povo. Ninguém reclamou a obediência à palavra de Deus e fazer do modo como Deus queria ser adorado. Tocar a arca ou abrir e vê-la demandava essa sentença, irmãos. Números 4, versículos 15, depois 17 a 20, a sentença era a morte. E Deus não podia voltar atrás na sua palavra. Por isso, por melhor que fosse a intenção, Uzá morreu naquele dia. Isso significa que nós não podemos desprezar a voz do Senhor. Os levitas tinham consciência disso, sabiam qual era o modo correto, mas eles preferiram adorar a Deus do seu jeitinho, do jeito que eu acho. Eu acho que deve fazer dessa forma, mas o Senhor diz o contrário, é da minha forma. Fervor sem obediência é inaceitável diante de Deus. Para Deus, melhor é obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, 22. Davi, então, os versículos 9 a 11, decide que a arca deveria ainda permanecer e não deveria subir a Jerusalém. E ela passou 3 meses na casa de Obed-edom, antes que subisse. Mas passado algum tempo, Davi recebe a notícia de que a presença da arca novamente trouxe as bênçãos de Deus sobre a casa de Obed-edom, e soube que agora era o tempo certo de trazer a arca de Deus para o centro da vida de Israel, pois as bênçãos de Deus devem estar no meio do seu povo. E diferente da sua primeira tentativa, dessa vez Davi estava determinado a fazer aquilo que Deus lhe havia ordenado por meio da sua palavra. Lá em 1 Crônicas 15, depois você pode conferir, você vai ver como o registro é um pouco mais minucioso, digamos assim, e nós vamos ver como Davi segue estritamente as ordenanças do Senhor sobre como a arca deveria ser trazida pelos levitas. Eles realmente trazem pelas varas nos seus ombros e a carregam da maneira como Deus queria ser adorado. E não só isso, Davi ordena para que houvessem sacrifícios ao Senhor a cada 6 passos dos bois, porque ele queria que o Senhor fosse realmente agradado e considerado em primeiro lugar
na adoração do seu povo. Assim, nós vemos que Davi toma uma veste sacerdotal por cima do seu manto real e, tomado de grande alegria e de grande celebração, com júbilo, ele e todo o povo adoraram ao Senhor, trazendo a arca, a presença de Deus para o meio deles. A adoração de Davi, que dançou com todas as suas forças, foi pessoal e sincera diante do Senhor, para celebrar a presença de Deus no meio do seu povo. Mas uma pessoa não se alegrou com isso, diz o texto. Mical, a sua primeira esposa, filha de Saul, ela reprovou Davi e a sua adoração ao Senhor. A aparência da adoração de Davi não agradou a Mical. O seu orgulho falou mais alto, muito parecido com os dias de seu pai Saul. E da mesma forma como ela reprovou ao rei, nos versículos 20 em diante, a 23, você verá depois que Mical também foi reprovada por Deus. E, por favor, irmãos, não é toda a situação que a gente pode afirmar disso, seria muito leviano, tá? Ninguém tem autorização para falar sobre isso na vida atual de alguém, mas naquele contexto, a esterilidade de Mical foi o cumprimento da palavra de Deus, da sentença de Deus a Saul, de forma com que a casa de Saul não permanecesse, mas a casa de Davi fosse realmente a casa da linhagem que Deus haveria de trazer o seu Salvador. Ok? Assim, irmãos, vemos que Mical, comprometida por sua imagem, comprometida com aquilo que ela achava ser a adoração respeitável, a glória do rei, não estava comprometida também com a adoração ao Senhor. Ela não estava comprometida principalmente com a essência do que é o coração de um adorador diante do Senhor. Ao final, versículos 17 a 19, a arca chegou ao lugar certo. Os sacrifícios foram realizados e agora tudo à maneira de Deus. Somente dessa forma o povo foi abençoado e retornou feliz com a presença do Senhor e a sua bênção entre eles. Quando adoramos a Deus, irmãos, da nossa maneira, como nós falamos lá no início, quando a gente julga que o eu acho é o que é o correto, nós não estamos cultuando ou adorando ao Senhor. Nós estamos cultuando a nossa própria imagem, a projeção da nossa imagem, e não ao Deus vivo. Uma fé que é incapaz de nos levar a Deus, de trazer a presença de Deus para o centro do nosso viver, mas uma fé que acaba retornando ao caminho enganoso do coração, da nossa satisfação pessoal, uma fé que não nos confronta, nem nos ensina, nem nos repreende, uma fé que não promove outra coisa senão a sua glória pessoal, quando deveria promover a glória do Deus vivo. A verdade, irmãos, é que quando adoramos essa nossa projeção, somos reprovados por Deus, por melhores que sejam as nossas intenções e os nossos caminhos. Porque há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, diz Provérbios 14, 22, mas ao final são caminhos de morte. Os bois tropeçam quando nós menos esperamos. E se nós não estivermos centrados na palavra de Deus, na sua voz, nós também chegaremos ao chão. Talvez mais despedaçados do que a própria imagem de Dagon. Muitas pessoas então têm adorado a Deus de qualquer maneira, ou importando-se com aparências, mas não consideram a Deus como Senhor das suas vidas.
governam as suas vidas por si mesmos, naquilo que lhes dá prazer e não na direção de Deus. Mas o que realmente importa é ser aprovado por si, pelos outros, ou ser aprovado por Deus. É sobre isso que nós vamos levantar 3 verdades sobre a adoração. Mas sobre essa luz, como Deus quer ser adorado? Como Deus quer ser adorado? Por meio dessas verdades, tenho certeza, plena convicção, de que a Escritura nos mostra como Deus quer ser adorado pelos seus filhos, pelos verdadeiros adoradores. Em primeiro lugar, a primeira lição que vemos nesse texto é que a presença de Deus deve ser o centro da nossa vida, ou seja, Deus quer que a sua presença seja o centro da nossa vida, da nossa adoração. O objetivo de Davi ao trazer a arca para Jerusalém, versículos 1 e 2, mostra justamente isso: fazer da presença de Deus o coração do seu reino, o centro da adoração a Deus entre o povo e o governo de Deus sobre a vida dos seus filhos. Deus, ao permitir que a arca fosse transportada para Jerusalém, nos ensina que o seu desejo era estar no centro da vida do seu povo. E é interessante, o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 46, vai nos contar que Jesus, certa vez, disse a alguns de seus discípulos que existe uma árvore boa e uma árvore má. A árvore boa é aquela que dá um bom fruto, e a árvore má é aquela que dá um mau fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma figueira não pode colher espinheiros e tampouco dos abrolhos se colhe as uvas, diz o Senhor Jesus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, Jesus está dizendo também que uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas. Ele está dizendo, ainda mais objetivamente, que nós não podemos crer em Deus ou crer no Senhor Jesus, no Evangelho, e entregar 2 respostas diferentes. Uma resposta de adoração agradável a Deus, enquanto vivemos uma vida distante da presença do Senhor. Quando Deus não governa as nossas ações, quando Deus não governa a nossa casa, quando a presença de Deus não é aquilo que marca o nosso viver e as coisas que nós falamos, que são frutos de dentro, do coração, nós estamos fadados a fracassar. Somos verdadeiros sepulcros caiados, vazios por dentro, por fora belos. Quando Jesus não está no centro do nosso viver. Talvez por isso muita gente hoje se veja fraca ou adoecida espiritualmente. Porque Deus não está no centro das suas vidas. O Senhor Jesus não está nas suas palavras, nas suas conversas. O Senhor Jesus não está naquilo que você vê. O Senhor Jesus não está naquilo que você lê, naquilo que você admira, naquilo que você quer nutrir e passar adiante. Pelo contrário, a gente se vê cada vez mais distraído pelas coisas da vida. Todo tipo de conversa circula pela nossa cozinha, pelo nosso trabalho. Quando a gente entra numa loja, no Uber, menos a palavra de Deus que deveria estar não só na nossa mente, mas na nossa boca e no nosso coração. Talvez seja por isso que tantas vezes a gente se pega pensando: Senhor, onde estão os frutos da minha mão? Aqueles que eu quero apresentar diante do Senhor. O texto nos mostra, irmãos,
que, assim como Davi, nós devemos ansiar pela presença de Deus no meio de nós, no meio da nossa casa, no meio do povo de Deus, no meio das nossas palavras, no meio daquilo que a gente faz, no meio daquilo que a gente também deixa de fazer por amor ao Senhor. Quando nós queremos agradar ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, tudo pode faltar, menos a sua doce presença no meio de nós. A presença de Deus está no centro da sua vida, meu irmão, minha irmã. O governo da sua rotina, o governo das suas decisões e prioridades, o governo talvez até do seu orçamento, da forma como você gere o seu tempo, demonstra que Jesus está no centro do seu viver, ou que é a sua satisfação, que você e o seu bem-estar estão no centro do modo como você vive. Adorar a Deus requer a presença de Deus no centro de tudo aquilo que nós somos, de tudo que temos, de tudo que temos a entregar. O que tem impedido você de viver a presença de Deus? Ou o que pode ser mudado em sua vida para que a presença de Deus esteja realmente no centro da sua família e no centro do seu coração? Considere isso, ore sobre isso, e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai lhe trazer direção. Isso pode te levar a uma decisão pessoal, talvez de valorizar mais tempo com Deus. Isso pode te levar a uma direção de retornar a disciplinas espirituais que estejam esquecidas, como jejum, como meditação. Isso pode te levar a iniciar um culto doméstico no seu lar, a pedir a algum cristão maduro. Nós falamos durante todo o mês de janeiro, iniciar um processo de discipulado, pedir ajuda mesmo para caminhar. O importante é que você não deixe a presença do Senhor longe do centro do seu viver. Em segundo lugar, Deus quer ser adorado com reverência. Versículos 6 e 7, nós vimos que a maneira com que esse incidente de Uzá nos é apresentado ensina sobre a importância da reverência na adoração. Davi tinha boa intenção, foi aprovado pelos líderes do povo, pelo povo, mas no final das contas não havia consultado a Deus. Havia ignorado a forma como Deus queria ser adorado. Uzá sequer deveria estar ali, sim os levitas, e ao tocar na arca foi morto naquela mesma hora. O ato de Davi, do povo e de Uzá, apesar da sua boa intenção, do seu entusiasmo, do seu jeito de querer viver uma fé ou uma espiritualidade, não eram aquilo que Deus queria. E como falamos, não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, mas devemos estar comprometidos com Deus para adorá-lo. Deus quer ser adorado com reverência e, diga-se de passagem, obediência. Quando adoramos a Deus do nosso jeito, nós temos um prato cheio para uma vida bem intencionada que ao final não chega a lugar algum e que nos afasta da presença de Deus ao invés de levá-lo à sua presença. Muitos querem ser abençoados por Deus, fazer parte do povo, dizer que não, eu creio em Deus, eu pertenço a Deus, mas eu não quero me comprometer com Cristo, não quero me comprometer com a sua igreja, não quero me comprometer com uma mudança nos meus hábitos ou na minha vida, não quero abandonar pecados, não quero abrir mão mais de mim, ou de coisas que eu poderia entregar de mim ao serviço do Senhor. Mesmo quando estamos aqui dizendo, ó Senhor, a tua bondade me segue e eu vou me render totalmente a ti. Em Lucas 6 também, é interessante que Jesus certa vez questionou as pessoas da seguinte maneira: por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis aquilo que eu vos mando. Porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele diz que aquele que pratica é semelhante a alguém que cavou uma vala e edificou uma casa com alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se no rio contra aquela casa e não a pôde abalar, porque foi bem construída. Mas aquele que não pratica, que ouve a voz de Deus e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre uma terra sem alicerce. E quando o rio se pôs contra ela, ela desabou, e foi grande a ruína daquela casa. A ruína, muitas vezes para nós que já cremos em Jesus, é uma vida de hipocrisia, é uma vida de falta de obediência e santidade a Deus. E nós sabemos, como nós falamos, que essa árvore que o Senhor diz, ou a casa, não pode responder de duas formas. Não pode uma árvore ser boa e dar mau fruto, assim como não pode a árvore ser má e dar bom fruto. Nós falamos há pouco que assim como Eli e seus filhos, Acã e sua família, Ananias e Safira, tantos outros tentaram viver a vida com Deus sem reverência, uma vida de aparência espiritual, quando não buscavam a verdadeira presença do Senhor. E assim como Uzá, receberam o preço pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Não caia na tolice de achar que você pode viver uma vida de aparências com Deus e não submeter o seu coração a ser transformado por Ele, não abrir mão dos seus pecados. Nós devemos obediência frente à santidade de Deus. Mas permita-me falar por um instante com você que ainda não é um cristão. Essa história também diz que é uma grande ruína, na história que Jesus nos falou sobre a casa. É uma grande ruína ouvir de Deus, falar de Deus, achar sobre Deus e ao final ser desabado por não ter alicerces. Isso quer dizer que por não praticar a sua palavra, nós somos derrubados. Por ouvir a sua voz e não segui-lo, nós somos derrubados. Não deixe que o rio passe sem que haja os alicerces de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você pode começar isso hoje, comprometendo-se com o Senhor Jesus como seu Salvador. Você pode começar com isso hoje, deixando talvez de ser apenas visitante na casa do Senhor nesse lugar, mas assumindo o compromisso com Jesus primeiro, mas também um compromisso com o seu povo, com o povo de Deus que está nesse lugar, desejoso de servir a Deus e abençoar a sua vida com a palavra do Senhor. Esse pode ser o grande passo. Talvez você tenha passado uma vida toda esperando aquilo que vai mudar o seu viver. Comprometa-se com o Senhor da sua vida. E a boa notícia é que, embora Uzá tenha morrido pelo pecado do povo, do rei e do seu, nós conhecemos a história do Senhor Jesus Cristo, que também morreu pelos pecados do seu povo. Diferente de Uzá, ele não morreu por um pecado pessoal. Ele não pecou. Ele é o Filho de Deus. Mas ele morreu pelo seu pecado, para que você possa não experimentar a ira de Deus como Uzá experimentou e tantos outros que ouviram a voz de Deus e pereceram no caminho. Mas se você entregar hoje a sua vida nas mãos do seu Salvador, Ele certamente o receberá com grande júbilo e alegria, e você terá confiança de uma vida eterna, de uma casa que não será derrubada, mas permanecerá para sempre diante de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito, que faz com que a presença de Deus não seja para nós uma sentença de morte, mas a proclamação da vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. Guarde isso no seu coração e tome uma decisão real pelo seu Salvador. Às vezes a nossa vida corre depressa, a gente acha, não dá tempo para considerar tanta coisa. Considere a Deus
e a reverência ao nome de Deus, como Ele quer ser servido e ser adorado. Não importa o que eu acho. No último dia, importa o que Ele acha sobre você. Se Ele te conhece ou não. Por fim, Deus quer ser adorado com toda a nossa alegria e celebração. Curioso, hoje nosso presbítero abriu o culto justamente dessa forma. Nós estamos aqui com reverência e alegria. Quando a arca sobe a Jerusalém, novamente, nos versículos 12 em diante, Davi é tomado de grande alegria e todo o povo de júbilo diante do Senhor, porque agora adoravam da maneira como Deus queria ser adorado. A adoração deve ser a celebração de quem Deus é e de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, não do que eu acho que eu devo fazer na minha vida. A adoração não é apenas um ato solene, não é um momento apenas marcado de culto, embora estejamos juntos, coletivamente adorando o Senhor aqui. A adoração é uma expressão de alegria genuína pela presença de Deus entre nós, na nossa vida. Diz a Escritura, Salmo 2, versículo 11, servi ao Senhor com alegria e alegrai-vos nele com tremor. Com tremor, com reverência. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que alegrar-se na presença de Deus e tremer diante da sua santidade são duas verdades que sempre caminham juntas. A vida cristã foi feita para ser vivida com alegria, com celebração. E é bem verdade, irmãos, que muitos momentos na nossa vida, às vezes, se apresentam com problemas, com dificuldades, com conflitos, relacionamentos conturbados, é verdade. E às vezes até com amigos crentes, a gente pode se decepcionar. Mas nós não estamos decepcionados com o nosso Salvador, com o Senhor do nosso viver, aquele que trabalha em nós e que também trabalha na vida do seu povo, para que nós possamos viver a celebração e a alegria de sermos parte do povo de Deus, de sermos chamados os seus filhos, o seu povo, de termos a sua presença diante de nós. Não há como, irmãos, viver uma vida cristã sem a alegria da adoração que começa pela presença do Senhor em nós. Ainda que isso demande reconciliação. Talvez você se lembre que em Filipenses 4, haviam duas irmãs, Evódia e Sintique, que pareciam estar brigadas. E aí Paulo as adverte, as corrige, e ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria da presença de Deus e da sua salvação, da salvação em Jesus Cristo, é a alegria do seu povo que nos une diante de Deus. Alguns podem não entender como é possível viver dias difíceis e ainda assim ser alegre, ser feliz na presença de Deus. Mical não entendeu, é isso que nós vemos nos versículos 16 em diante. Ela reprovou Davi, mas a adoração de Davi foi sincera diante do Senhor. Ele estava totalmente comprometido a adorar o seu Deus com todas as suas forças, e isso não podia ser tirado do seu coração. A adoração de Davi era fruto da alegria da sua salvação, da sua comunhão com Deus vivo, não era a sua preocupação com as aparências. Davi já havia aprendido há muito tempo, desde menino, quando foi ungido rei por Samuel, de que Deus não vê como os homens veem. Deus não vê com as aparências, mas o Senhor Deus é o Deus que vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Quando foi a última vez, meu irmão, que você adorou a Deus com grande alegria, como Davi adorou? Ao ponto de mesmo em dias difíceis, como em outro momento, Salmo 51, ele vai clamar: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação.
Mas de fato a alegria não pode estar fora da nossa vida. Às vezes nós podemos até nos sentir assolados, quebrados pelas notícias da vida. Mas o Senhor Deus, o nosso Salvador, permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sustenta o nosso coração. E se talvez pareça diante dos seus olhos que faltam motivos na sua vida aqui, há muita alegria na esperança que você tem na morada eterna com o Senhor e naquilo tudo que o Senhor prometeu para aqueles que creem no seu nome. Assim, a verdadeira adoração se expressa com alegria, celebrando a bondade e as bênçãos de Deus. E eu lhe pergunto, você tem vivido os seus dias com alegria? Você chega à casa do Senhor com alegria? Toda vez que saímos de casa, minha esposa e eu, para virmos à casa do Senhor, nós oramos e nós terminamos também com essa oração. Nós juntamos alguns pedaços de alguns salmos e nós fazemos como salmista. Nós oramos assim: alegrei-me quando me disseram, casa do Senhor, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Nós aprendemos, irmãos, por meio da palavra de Deus, que a presença de Deus deve ser o centro do nosso viver e da nossa adoração. Que Deus não pode ser adorado de qualquer maneira, mas Deus deve ser adorado com reverência e obediência. E que ainda Deus quer ser adorado com toda a alegria e júbilo do nosso coração, porque nós desfrutamos da sua doce presença entre nós. Que o Senhor Deus te fortaleça. Que o Senhor Deus renove a sua alegria, te dê forças para vencer o pecado, para adorar a Deus com reverência. E você seja fortalecido, alegre como filho de Deus, porque você é filho do Pai. Você tem o Senhor Jesus como seu Salvador, e isso não pode ser tirado de você. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você também volte para sua casa, desfrutando da bênção de Deus e da sua eterna alegria no seu coração. Vamos orar?